trouxe a trazer o tema sobre o relacionamento amoroso, é que nessa semana nós temos o Dia dos Namorados, que Isso é dia mesmo. 12, né? Essa foi a inspiração. Exato. É um convite para que cada um aproveite essa semana e reflita sobre o seu relacionamento. Nós no coach, nós trabalhamos geralmente uma análise no equilíbrio da vida, e os relacionamentos, eles fazem parte como uma das áreas. E o relacionamento amoroso em especial. Aí eu pensei, vou trazer. Claro. E daí eu vi um artigo da Forbes, né? Certo. Que é do psicólogo americano Mark Travers, que ele é um colaborador da Forbes United States American, que ele faz uma análise dessas fases, e aí eu convido você de casa para fazer essa análise junto comigo e com a Fábio, e daí vamos dar uma sugestão para pensar sobre o seu relacionamento. Então vamos iniciá-lo. Vamos lá. Então, antes da gente começar a falar do artigo, eu gostaria que cada um imaginasse o relacionamento como uma base, os pilares, né, para todo mundo olhar para o seu relacionamento como sendo um deles, o respeito mútuo, o amor, a honestidade, o comprometimento, a comunicação e a vontade de evoluir. Então vejam só, isso serve de base para que o nosso relacionamento ele progrida, tá? E claro que é essencial a gente ser autêntico, mas é crucial que haja um conforto mútuo entre o casal e que os dois venham a ter uma evolução nesse processo de relacionamento que é dinâmico, né? Que vai, à medida que ele vai evoluindo, trazendo desafios e recompensas. Mas que, se você não tiver essa base, você não vai ter uma riqueza na sua história de amor, tá bom? Com certeza. Então, combinado, visto essa base, vamos lá. Então, esse psicólogo, ele divide as fases em 5 fases. A primeira, ele chama de pouso na lua, que são os primeiros 6 meses, tá? Então, quem está nessa fase, ele diz que é a fase da lua de mel, que é aquela fase das emoções, da paixão, né? Da descoberta. Ele diz que nessa fase, a gente, muitas vezes, muitos casais ficam cegos de paixão. Sim. E acabam deixando de outros aspectos da vida de lado, colocando essa paixão muitas vezes em primeiro lugar. Então o que ele sugere? Ele diz que a gente olha a relação como por óculos cor-de-rosa. Ai, tá? que bonito. Que de fato né, Mirone? Fica aquela coisa da bobeira, né? Aquela coisa do frio na barriga. E a gente ele diz que, por exemplo, a gente realmente tem que se entregar à paixão. Com certeza. Mas que tem que estabelecer uma base, ou seja, é uma fase que você também tem que ter a conversa para você perceber como é esse outro. Perfeito. Né? Porque senão, muitas vezes, a gente acaba se iludindo. Exatamente, só indo pela emoção, Só né? indo pela emoção. Isso. Então, nessa fase, o meu questionamento é que você reflita sobre os teus sentimentos e reconheça o impacto que a paixão está dando nas suas percepções e nas suas decisões. Então, eu te questiono. Você tem conversas com o teu parceiro aonde você tem oportunidade de ver e de avaliar as diferenças que há entre vocês e estabelecer uma base baseado naqueles pilares do respeito mútuo, né? Essa fase é uma fase mais de romance, de atração e de sexualidade. Exatamente. Né? Mas também requer a comunicação, o comprometimento, a honestidade e digamos assim, o canal de comunicação e a vontade de evoluir nesse relacionamento. Porque senão fica aquele só ficar, tá? Então essa é a primeira. A segunda fase é a fase da exploração.
Exploração. Aí é dos 6 meses aos 2 anos. Essa fase, por exemplo, já passou a excitação, né? Já passou aquela coisa da paixão. Então, muita gente acaba pulando fora nessa fase. Né? Por quê? Porque é o momento dos términos. Começa a vir as diferenças, começa a enxergar a realidade. Então, se você não estabeleceu aqueles compromissos, aquela base que eu falei, né? Aonde você é você mesmo, mas aquilo que eu falei do conforto mútuo, né? Sim. E do casal, juntos aprenderem a ganhar confiança para que a relação evolua, certo. Né? Então, o que ele sugere? Que nessa fase, a gente não deve ser impulsivo de querer terminar a relação. Deve parar. Né? Que tem que realmente fazer dessa fase um teste, porque aqui começam a surgir as dificuldades, né? Então, o meu questionamento para você é assim: você nessa fase, você costuma evitar as discussões difíceis? Boa reflexão. Colocar panos quentes? Ou vocês, apesar das visões diferenciadas, vocês costumam analisar e estabelecer metas e bases que são comuns para os dois? Porque isso é uma evolução, né, Fábio? Claro. Das diferenças individuais. Porque como você comentou, na primeira fase, ainda é o cor-de-rosa, né? O óculos cor-de-rosa. Você não está enxergando os defeitos da pessoa. Só vê o sentimento, só sente o aflorar, né, da pele, a paixão, né, a sexualidade, essa química às vezes que acontece. Exatamente. Essa coisa de não só o sexo, né? Isso, aí depois vai entrando em outros tópicos. Aqui já vem o que a gente chama da intimidade, que é o quê? A conexão, o vínculo, exato. Né? Começa a estabelecer, você começa a observar o outro nas diferenças dele e tem que haver um consenso. Aqui você já está analisando uma possível relação mais duradoura. E aí fica uma dúvida na questão de comparação de casais, Mironi, que estão rotineiramente juntos e dos que estão namorando à distância. Será que esse tempo, né, do mundo cor-de-rosa e da exploração equivale para as das distâncias também? Também. Essas fases de relacionamento, eles equivalem para qualquer tipo de relação, porque hoje tem muitas relações. Sim, com certeza. Tem relação monogâmica, tem poliamor, tem amizade colorida, tem virtual, né? São vários os tipos de relacionamento. Mas essa base, né, dos pilares, como a autenticidade e esse descobrir, ele porque mesmo virtual vai chegar um tempo que você vai ter que conviver. Claro, vai conhecer, né? Exatamente. E mesmo que você veja um relacionamento a 3, vai vir essa convivência. Então, esse observar, esse crescer, evoluir, perceber como é o outro, porque você vai ver que chega a fase que você vai estar onde você vai conviver, que é o comprometimento. Mas a terceira fase vem a da adaptação, que é a próxima. Após os 2 anos, tá? Então percebe, passou... 2 anos aí. Passou a excitação, você já teve a realidade, já está ali, termino ou não termino, mas você está analisando... Dou próximo passo ou não, vou né? ou não vou? Vou ou não vou? Então, o que ele fala da adaptação? Ele diz que aqui, nessa fase, após os 2 anos, justamente vem o período de adaptação das rotinas de cada um. E da integração da vida de cada um. A maioria dos casais, vocês podem ver, eles ficam um tempo até essa segunda fase e daí eles vão morar juntos. É um fato. Né? É um fato. E lá começa essa coisa de olhar a tua rotina, a minha rotina, como é que é, né? E o equilíbrio entre aquilo que eu tenho que integrar a minha individualidade com a sua. E daí eu tenho que ter as responsabilidades partilhadas. Então esse psicólogo diz que para prosperar numa relação, a gente tem que aceitar essas mudanças, né? Perfeito. Entender que o outro tem a individualidade dele e
cada um incentivar o outro no seu desenvolvimento pessoal, mas crescerem juntos, terem aquela coisa do respeito mútuo e as bases determinadas. Então, o meu questionamento para você nessa fase é: quando você está num relacionamento que você já acha que a rotina já se tornou um convívio, você compartilha as responsabilidades? Seja nas tarefas domésticas, seja nessas alturas, não sei se já tem filhos ou animais, ou como é que é essa coisa dos horários, a questão das finanças, né? Também. Vocês praticam o compromisso estabelecido e discutido no consenso mútuo, respeitando as diferenças? Olha só como isso é complexo. É muito complexo. Então é para se pensar. Então isso tudo vai construindo uma relação mais sólida. A quarta fase, daí vem a fase do compromisso, que é depois dos 3 anos. E realmente a gente vê, né, que após os 3 anos tem muita gente que resolve casar. Isso. Ou ter um filho. Oficialmente, né? Oficialmente. Exato. Já conviveram, isso, né? Esse tempo todo, e agora, por quê? Porque construiu, já aceitaram as falhas um do outro, né? E aí começam a sentir mais conforto. Conheceram mais a fundo, Você, então, vai além do entusiasmo e agora você opta por investir no relacionamento. Aí o que acontece aí? Ele diz aqui, acho interessante colocar isso, eu achei, até trouxe porque eu achei interessante. Conforme a faísca inicial, ela vai se acabando, os casais começam a ficar com medo do declínio da intimidade sexual, né? Então, a pergunta que ele coloca é possível manter a excitação? Ele diz que não é impossível, mas requer um esforço contínuo. Então, presta atenção nisso. É importante apreciar a beleza desta fase e não querer tentar trazer aquela lua de mel, né, de volta. Ótima colocação. Pois você tenta forçar um momento que não existe mais. E tu perde a beleza desse do presente, momento. Exato. Isso é muito sábio. Aí é muito sábio e muito válido para o nosso dia a dia. A gente está realmente usando isso em ações, né? Em práticas e ações, né? Que a Fábio, essa é a minha pergunta. Olha, eu te pergunto, como você tem investido no seu relacionamento? Que novas experiências e ações vocês têm tentado viver juntos para explorar essa fase? Exatamente. Porque né? Exatamente, até porque você com o seu par, né, gente, nessas fases vocês também vão mudando, né, Miro? Exatamente. Vocês eram jovens, adolescentes, que não tinham uma responsabilidade maior, né, que só queriam viver realmente o colorido da vida, né? É bem isso. E aí depois vai amadurecer. Vai passando aqui um filme. E vai, para nós todos, nós duas aqui. Depois vai amadurecendo, vai tendo filhos, responsabilidades que vêm junto. Faz parte de uma relação que quer ser consolidada, né? Que usufruiu desta base lá do Cor-de-Rosa para germinar, né? Exatamente. E aí a gente vai mudando, gente. A gente vai tendo outra mente. E graças a Deus que vamos mudando, o que a gente tem que aprender também é aproveitar o que a gente tem no momento, a nossa essência de hoje, o melhor de hoje. A presença, que é estar aqui, esse momento, tirar o melhor desse momento. Porque isso vai trazendo o que ele chama da quinta fase, que é a aceitação. Que é o que é essa quinta fase? É além dos 5 anos. É justamente a prova de força e profundidade de um relacionamento. É a prova de fogo, gente. Então aqui a gente fez o quê? Já abraçou as falhas um do outro, valorizou a jornada no contentamento do momento presente. Exatamente. Né? Então aqui os casais, ele fala que eles desenvolvem laços insubstituíveis, que tornam-se fontes confiáveis de apoio. Então aqui você solidifica de fato, aquela união
dos dois, né? Compartilhada, aquela coisa da parceria, de companheirismo, companheirismo, mesmo, né? De um amor muito bonito e muito profundo. Exatamente. Né? Mas é importante a gente não perder e não continuar deixando de investir no relacionamento. Então, o meu questionamento para essa fase é: você expressa reconhecimento pelas contribuições do teu parceiro ou da tua parceira? Aí vocês vão me dizer assim, como assim? Nos aspectos positivos do relacionamento. Cultivar, por exemplo, a gratidão. Então, assim, é aquela coisa de reconhecer. Puxa, eu te admiro muito pela pessoa, né, que você é. Eu sempre falo, aquela admiração que você tem pelo outro. Falhas temos, às vezes ele não é 100% nisso, mas nossa, isso aqui é tão importante na nossa relação. Isso. E falar. E falar. E falar. A comunicação, ela é linda, ela é linda, ela deve ser utilizada diariamente em todas as relações, mas agora estamos voltando aqui para o Dia dos Namorados, para o casal, é o que realmente constrói os degraus da vida, que consolidifica, né? Exatamente. Que realmente faz você ter alguém do seu lado que você possa de fato, né, confiar e estar junto e entender o significado do companheirismo. Isso mesmo, porque ele é um pacote, como eu disse, aqueles pilares que eu falei no início, do respeito mútuo, do amor, da honestidade, do comprometimento, do canal de comunicação e essa vontade de evoluir juntos. É isso, né? E tem uma pergunta que eu também gostaria de fazer aqui: que ações vocês tomam para evitar a codependência emocional? Que eu falei lá, que é aquela coisa de, num relacionamento só um é que leva vantagem, né? O outro sofre e só fica se esforçando para fazer o outro feliz. E daí fica insatisfeito no relacionamento. Então eu pergunto, você vai me dizer, mas como? Você cultiva amizades para o equilíbrio entre os espaços que são pessoais e os partilhados? O que quer dizer isso? Você tem aqueles espaços onde você é a sua individualidade e aquele onde é comum para o casal. Isso é muito importante para esse equilíbrio, para não haver essa codependência emocional. Pensa nisso, tá? Então, assim, quem consegue acolher bem as mudanças, abrir canais abertos para conversar e se dispõe a acompanhar juntos essas mudanças, ele acaba transformando a sua história de amor numa união de conexão confiável e compartilhada, fortalecendo o casal. Que maravilha, Mirone. Eu quero agora, para a gente fechar, Mirone, que tu passe, e a produção deixa mais uma vez o @, do Instagram da Mirone também, passe aquela dica, né? A famosa. Que eu adoro, que ela deixa aquela chave de ouro, o bolo, a cerejinha do bolo. E olha, a cerejinha do bolo de hoje está incrível. Para quem é jovem, né, e que gosta, que tem uma relação diferente, eu recomendo aquela série da Netflix, Machos Alfa. Ai, muito bom! Essa série é maravilhosa, porque ela mostra todos os tipos de relações. São aqueles 4 caras que resolveram quebrar os tabus e se adequarem às relações do momento. Então você vai ver a relação aberta, você vai ver a monogâmica ali, você vai ver aquela virtual que ele marca encontro pelo Tinder, você vai ver aquele casal que está desgastado e quer investir porque a sexualidade já está em baixa. É muito bom. Já tem até a 2, tá? Tem a 2. Olha, essa então eu não sabia. Assista. E para quem é mais conservador, tem um outro filme que adoro. É lá de 2012, que é uma comédia romântica muito boa. Onde Vão para Dois, com a Meryl Streep. Gente, é maravilhoso. Muito é um casal que se acostumou à rotina e eles se reconectam e salvam o casamento e vivem numa idade já numa relação muito duradoura e tradicional. Umas coisas incríveis. Então tá aí a cerejinha do bolo. Olha aí, ó.
baita cerejinha do bolo para vocês estarem assistindo aí no Dia dos Namorados ou em qualquer outro momento que vocês queiram, né? A dois, assistam. E até vir juntos, né? Exato, assistam a dois, e né? aí, com esse olhar agora aqui dessa análise que a gente fez junto, poder olhar a relação de vocês e entender que sempre a gente tem que conversar, se comunicar, né? E aproveite muito o Dia dos Namorados. Se não der para sair, crie algo em casa, faça algo diferente. Olha ali as ações para investir na relação.